Graça e paz, povo abençoado de Deus, mais uma vez aqui com o programa Palavras de Fé, trazendo uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de edificação para a tua vida. Nessa tarde, eu trouxe aqui um amigo meu, um grande homem de Deus, pastor Júlio César Braganholo, da cidade de Caxias do Sul. Quer saudar o povo aí, Júlio? Paz do Senhor, povo de Deus, para mim é uma honra, uma alegria estar reunido nesta tarde, um momento de comunhão. Tenho certeza que o céu se fará presente nesse momento que estaremos juntos. Graças a Deus. Para nós é uma grande honra ter você aqui conosco. E eu queria já que tu falasse um pouquinho como Cristo te achou, Júlio. Como é que você se achegou a Cristo? Como é que ele preparou? Como é que ele te chamou para ele? Olha, tudo começa na época do mundão, como a gente costuma dizer, né? Na época em que a gente começou a conhecer o mundo, começou a conhecer umas novas amizades, e eu costumo dizer que tudo começou através de minha mãe. A minha mãe entrou para a igreja, minha mãe começou a dar o pontapé inicial dentro da casa do Senhor. Aí depois Deus começou a trabalhar na vida dos meus irmãos, logo em seguida meu pai. E eu fui um dos últimos a entrar para a igreja. Você foi o último a se chegar? Fui o último. E depois que nós conhecemos a Cristo, ainda teve aquele processo, né? Aquele processo de libertação, aquele processo para nós chegar realmente aonde Deus queria. E eu costumo dizer que eu louvo a Deus por Deus ter me resgatado, porque depois de muito tempo, nesses 16 anos que já servimos ao Senhor, eu tive o prazer e a honra de estar firme e forte para poder resgatar a minha casa e minha família que tinha se perdido. Então, eu costumo sempre falar isso quando eu ministro, que Deus me salvou, Deus me posicionou por um propósito. Então, se hoje eu estou de pé, é para que eu possa levantar mais pessoas. Se hoje eu estou bem, é porque eu posso usar a ferramenta que Deus me deu para deixar as pessoas bem também. Sim. E tudo Deus começou a fluir. Eu digo que a forma que Deus tratou comigo foi uma forma de mudança de caráter. Foi algo que ele veio e fez morada. Tomou o lugar que era dele por direito. E eu digo assim, se eu não tivesse conhecido Cristo, hoje eu digo com todas as letras, todas as palavras, que eu acho que eu não estaria mais na face dessa terra. Então eu louvo todos os dias a Deus por ter me feito ser conhecido pelo seu amor, pela sua graça, e saber que pode passar o tempo que for, aonde eu passarei, o seu nome será glorificado não somente com as minhas palavras, mas nas atitudes que levam comigo. Sim. Você foi o último a chegar a Cristo e o restante da sua família deu uma paradinha? Deu uma parada, deu uma desistida por problemas da vida. Eu digo um pouco de falta de uma paternidade espiritual, de cuidar realmente. Aconselhamento. Isso, ter aquele aconselhamento. Eu costumo dizer que antigamente os tempos eram mais difíceis, mas as pessoas eram um pouco mais fáceis de se lidar. E hoje em dia os tempos estão ficando tudo mais fácil, tudo está mais prático, e as pessoas acabaram se tornando difíceis. Então hoje em dia, se você não tiver uma vida com Deus, uma vida de caráter, uma vida de mudança, não vai ser só palavras de um culto que vai mudar alguém. Não é somente uma ministração, um louvor que vai tratar com a vida de alguém. Eu tenho certeza que o que vai além disso é o teu compromisso com Deus e as tuas atitudes após falar algo da parte de Deus. Senão se tornam palavras vazias, né? Isso, e palavras vazias, elas não frutificam. Isso. E eu costumo entender que quando a gente lança muita palavra, a Bíblia Sagrada nos traz o respaldo que o próprio Cristo diz: não lançai pérolas aos porcos. Sim. Esse lançar pérolas aos porcos é tu usar tuas palavras em vão, porque elas não vão criar vida. Eu tenho uma experiência aprofundada em questão de Marta e Maria, como também Isabel e Maria.
Eu me lembro que Isabel está em casa, grávida de João Batista, Maria chega na porta. Elas não se encontram, não se batem, não dão a mão nem nada. Apenas a palavra de Maria dizendo: salve Isabel. Os seus ventres se moveram. Por quê? Porque o que sai de dentro de nós, pastor Fábio, o que sai de dentro de nós tem que gerar vida em alguém. Sim. Então, para não se tornar palavras vazias, tem que tornar vida. As palavras têm que se tornar vida dentro de alguém. E só tem uma maneira, né? É em Cristo, né, Júlio? Não tem. Como em Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai dizer dos frutos, vai falar sobre os frutos do Espírito, né? Exato. Mansidão, paciência, amor próprio e tantos outros que tem lá. Só que muitas vezes a gente quer gerar o fruto do Espírito na carne, pra gente aparecer espiritual. Só que os frutos é do Espírito. Exatamente. Então não tem como você gerar um fruto do Espírito pela tua vontade. Então só vai gerar fruto no Espírito, em Cristo, no lugar de intimidade. Exatamente, porque a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito testifica o Espírito. Sim. Então, tipo, não é eu testificar o que você está fazendo, é o Espírito dar testemunho, porque a palavra testificar fala de dar testemunho. É o Espírito testificando os atos de justiça que você tem feito. Sim. Então, a intimidade ela vai muito além do que a gente imagina. Tem gente que acha que ser íntimo de Deus, perdão da palavra, da expressão, é tu tirar alguns minutos de oração e dizer: eu sou íntimo de Deus. É você pegar e dizer: eu vou para um culto, eu sou íntimo de Deus, eu vou louvar, eu sou íntimo de Deus, eu vou pregar, eu sou íntimo de Deus. Não. A intimidade com Deus vai além de uma oportunidade. A intimidade com Deus vai além de um culto, de um momento apenas. Deus não é um ser que ele vai vir e vai apenas ficar com você. Ele vai vir e vai apenas te dar um toque. Ele quer ter compromisso, ele quer, eu costumo dizer, ter um encontro nas nossas entranhas e fazer com que o nosso ventre, o nosso interior se mova e se movimente com ele. Ele quer fazer a habitação dele dentro da gente prazerosa, tanto para ele quanto para nós. Lógico, né? Porque eu gosto muito de uma história do livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, que trata a respeito da mulher sunamita, que a Bíblia diz que todos os dias Eliseu passava por aquele caminho. E quando Eliseu passava por aquele caminho, uma das vezes esta mulher sunamita, que era uma mulher muito influente, uma mulher de muitas posses, de muita remuneração financeira, ela constrange o profeta dizendo: vem em minha casa, coma do pão. Todos os dias esta mulher fazia a mesma coisa. A Bíblia não relata quantos dias foram, mas a Bíblia diz que depois de alguns dias, ela chega ao seu esposo e diz: vamos fazer um quarto para o profeta. Aí eu me pergunto, porque para ela dar detalhes de como vai ser o quarto, é porque o esposo pergunta para ela dizendo: por quê? Por que fazer um quarto? Aí ela responde: porque agora verdadeiramente eu sei que ele é um santo homem de Deus. Primeiro ela experimentou. Exatamente. Primeiro ela precisava saber que aquele profeta não ia apenas aproveitar do que ela tinha, aproveitar da posição que ela tinha. Porque no mundo que nós vivemos hoje em dia, são pessoas aproveitando de pessoas. São pessoas se aproximando de pessoas não pelo que ela é, pelo que ela apresenta ser, e sim pelo que ela apresenta ter. Celebra o que elas carregam, não celebra a vida das pessoas. Exatamente, porque é muito fácil eu me agradar pelo que tu tem, porque eu posso usufruir daquilo que você tem. Sim. Não eu me agradar ou me gloriar no Senhor pela vida que você tem, pela história que você tem, pela comunhão que é esboçada. Então esse esposo olha e diz para ela por quê? Ela diz: vamos fazer porque ele é um santo homem de Deus. Então o que me chama a atenção é que esta mulher não prestou atenção somente naquilo que ele comia, naquilo que ele ia, porque aquele caminho era corriqueiro do profeta Eliseu. Ele ia ao templo, ele ia para ter uma intimidade. E eu costumo dizer que no meio de uma intimidade tem providência no caminho. Sim. No meio de uma intimidade o Senhor ainda te cuida no caminho que você faz. Então essa mulher pega e diz: vamos fazer um quarto. E ela dá detalhes desse quarto, pastor. E o detalhe desse quarto é muito interessante porque ela diz: colocaremos uma cama.
colocaremos uma mesa, colocaremos uma cadeira e colocaremos um candeeiro. E esses 4 itens, pastor, esses 4 itens do que a mulher coloca dentro do quarto, ele tem um sentido muito profético. Eu vi que o Senhor começou falando a respeito de ser íntimo, de ter uma intimidade com Deus. Esta mulher, ela trata de algo muito lindo, porque o primeiro item que ela diz é: coloque uma cama. E cama, além de falar de intimidade, de um local íntimo, de um local de ter algo mais íntimo, fala sobre descanso. E o próprio Cristo traz esse respaldo dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e vos darei descanso. Então, essa cama simboliza Cristo. Então, esta cama simboliza, na tua intimidade com Deus, ele te traz descanso. Então, hoje em dia, tem pessoas que querem ter, pastor Fábio, um descanso, e acabam tendo um descanso superficial. Por quê? Porque não estão em Cristo. E não tem como eu ter uma vida descansada, uma vida de intimidade, uma vida de produtividade sem estar com Ele. Porque se aproximam dele para receber algo, né? Aproximam dele por conta das mãos. Sim. Não por conta dos pés. Sim. Eita. É foda. As mãos, pastor, ela fala sobre o que ele pode fazer, o que ele pode dar. Mas quando fala de pé, fala de destino, fala de direção. Então, o próprio Cristo dá esse mesmo respaldo aos discípulos. Quando Jesus despede a multidão depois de ter dado o pão, os discípulos dizem: mestre, eles ainda estão com fome, mande embora. Mas por que, mestre? Eles estão com fome? Não, eles já comeram. Eles só estão aqui por causa do pão, não estão mais aqui por causa da palavra. Sim. Aí Jesus olha e diz: se vocês quiserem, vocês podem ir junto. Vocês podem seguir o mesmo caminho que eles. Jesus estava dando uma indicativa para eles, dizendo: se vocês querem ter algo superficial, vocês podem ir. Mas se vocês querem intimidade, eu vou saber agora. Só para o povo entender. Quer dizer que a parte da benção Deus pode dar. Pode, é Deus. Lógico. Mas a partir do momento que nós trocamos Deus pela benção, aí nós estamos caindo em maldição. Sim, porque o que acontece, pastor Fábio? Se eu troco Cristo pela bênção, quando a bênção acabar, eu esqueço de Cristo. Sim. Entende? Então eu só me lembro de Cristo, eu só me lembro de uma intimidade com Ele quando eu preciso de algo. Sim. No momento que eu consegui, é algo lindo. Eu vou até largar isso aqui. É algo lindo porque um assunto acaba puxando raiz de outro assunto. A Bíblia Sagrada diz que Cristo já traz um sentido figurado a respeito do reino de Deus. Ele diz assim: ninguém pode pegar um remendo novo e colocar uma veste velha, porque se perderá o remendo novo e a veste velha também. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Deus está dizendo assim: eu não tenho como te dar algo limpo, puro, santificado, se eu primeiro não habitar aí dentro para purificar. Eu não tenho como te entregar algo grande, algo forte, algo sólido, se eu não entrar para mudar o ambiente. Deus não opera em casa suja. Deus não opera em ambiente que não está limpo. Deus não é qualquer pessoa para estar em qualquer lugar. Primeiro, ele só chega se ele é convidado. Ele não chega arrombando a porta. Sim. Então, o Cristo que eu conheço, pastor Fábio, ele é amor. É, demais. Eu costumo dizer que o seu amor não aumenta e nem diminui. Ele é. Então, aquilo que é não se aumenta e nem diminui. Sim. Só que, além de ele ser amor, ele é justiça. E justiça, ele traz uma base a respeito de atos de justiça, atos de bondade. Porque ato de justiça não é eu pegar e tentar resolver as coisas do meu jeito. É eu tentar ser para ti, pastor Fábio, como eu queria que fosse para mim. Sim. O ato de bondade que eu tenho contigo é o ato de bondade que eu gostaria de ter. Mas, Júlio, quem sabe nesse tempo, nessas pessoas que vão nos ouvir, pastor Fábio, elas podem dizer: mas até hoje ninguém fez para mim.
Até hoje, ninguém retribuiu para mim o que eu tenho feito. Fica tranquilo, porque se a terra não te devolve o que você faz, o céu se encarrega de te entregar. Não é sobre retribuição, né? É sobre ser. É isso aí. Então, pastor Fábio, o que mais nos alegra, que eu quero explanar isso, eu sei que o tempo aqui com a gente é meio curto para muito assunto, para muita coisa que vai fluindo, mas uma coisa que eu sempre gosto de dizer por onde eu passo: antes de querer ter o que ele tem, descubra quem você é estando nele. Sim. Porque no momento que eu descubro quem eu sou nele, a Bíblia diz que toda sorte de bênção já está nas regiões celestiais, é só eu tomar posse. É isso aí. É Exatamente isso. E o vinho Fala um novo, pouquinho. e o vinho novo, ô Júlio, eu creio que o vinho novo já está liberado para quem passou pela cruz. Sim. Só que passando pela cruz é um sentido de negação, você vai ter que negar a tua vontade. Então muitas pessoas não acessam o vinho novo que já está liberado dentro de nós, porque não querem passar pela cruz. Não tem como você acessar o novo de Deus sem você morrer na cruz com Cristo. Exatamente, porque a Bíblia diz que sem cruz não há salvação. Isso. Entende? Então, o Cristo, quando passou pela cruz, antes de chegar na cruz, ele dizia aos discípulos: aquele que quer seguir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si próprio, tome a sua cruz e siga-me. Sim. Siga-me até onde ele foi com a cruz. O que mais me chama a atenção, pastor Fábio, é que existe pessoas nesse nosso meio gospel, digamos assim, que ainda estão carregando a sua cruz e não deixaram no Calvário como Cristo deixou. É as pessoas que ainda andam se condenando, ainda andam se culpando e não conseguem viver uma vida com Cristo. Isso aqui tá vindo quentinho do céu. Porque o que mais me chama a atenção é que Cristo diz: tome a sua cruz e siga-me. Jesus foi até a cruz e a cruz ficou ali. Jesus, quando ressuscita lá no sepulcro, que ele se encontra com Maria Madalena, ele já não está mais com a cruz. Ele só está com as marcas. Uhum. Eita, com cicatriz. Por quê? Porque cicatriz e marcas falam de algo superado. Ele está dizendo: a cruz, a crucificação eu superei. Isso. E existem pessoas que não conseguem superar a cruz. Elas precisam ter a cruz para dizer: eu estou fazendo algo. Eu estou carregando algo. Elas não conseguem dizer: hoje eu não tenho mais uma cruz, mas o evangelho está impregnado dentro de mim. Ele está vivenciado dentro de mim. Porque não é só sobre o sacrifício que Cristo fez, não é só sobre o que Deus fez, é aquilo que ele continua fazendo. Exatamente. Todos os dias. Eu aprendi com um irmão, amigo meu, que ele diz assim: o evangelho, ele não muda. Não. O evangelho continua o mesmo, mas Deus se move. Entende? Se o evangelho não muda e Deus se move, a Bíblia diz que Cristo está em movimento. Sempre. Cristo responde dizendo: eu estou trabalhando porque meu Pai também está. Eu só estou fazendo o que vi meu Pai fazer. Eu me lembro de uma história do livro de Marcos, que ele chega diante do mar. Os discípulos estão com os barcos ali perto e tem um lavando as redes chamado Simão. O barco está em terra, está em algo parado. Ele diz: por favor, afaste o barco para mim, bote mais para perto do mar. Por quê? Não era só por causa de uma sonorização, não era só para aproveitar o vento que vinha do mar para sua voz se expandir, não. Era para mostrar que ele ainda está em movimento, ele não para. Todas as pessoas, pastor Fábio, leia a Bíblia, as pessoas que vão nos escutar, busquem Deus, busquem na palavra de Deus. Todas as pessoas que Deus chama para algo grande, elas não estão paradas. Não. Elas sempre estão fazendo alguma coisa. Sim. Esse profeta que a gente estava falando a respeito dele, do profeta Eliseu, quando Elias vai ungir ele está fazendo o quê? Está na roça. Está na roça com a junta de bois. Entende? O próprio Elias disse: por que tu vai me seguir? Eu não te fiz nada. Continua teu trabalho. Ele diz: não, agora eu entendi. Agora eu descobri que não é isso.
todo o tempo que eu fiquei nesse trabalho foi um aprendizado para onde eu estou indo. Entende? Então Elias liberava, Eliseu cavava. Então é algo muito lindo quando você descobre quem você é. Então o sentido da intimidade é você se tornar íntimo dele e ele te revelar quem você é. E como a gente estava falando uns minutos antes da programação, toda intimidade vai revelar defeitos. Sim. Toda intimidade vai revelar coisas que nem você sabia que tinha. Tanto com Deus quanto com o seu próximo. Com o seu próximo, com o seu cônjuge, com a sua família. Eu costumo dizer que a mulher colocou a cama, que fala sobre intimidade. A mulher colocou uma mesa. Mesa fala de comunhão e de revelação. Por quê, Júlio? Porque na mesa você tem comunhão com o alimento, com pessoas, mas na mesa se revela caráter. Cristo, quando vai para a mesa, pastor Fábio, O bicho pega. o bicho pega. Porque o que acontece? Quando você traz Cristo para a mesa, quando a gente fala para algumas pessoas que, quem sabe, possam entender o que se trata de mesa, às vezes até no nosso culto, no nosso lar, eu costumo dizer que se a gente pudesse trocar o púlpito e colocar uma mesa no altar, seria melhor, porque... De preferência com comida, né? De preferência com comida, por quê? Porque conforme você vai alimentando a tua carne, Deus vai tratando o teu espírito. Sim, sim. Porque é na mesa onde... Na mesa tem briga, tem amor, tem comunhão, tem tudo. Na mesa todo mundo Tem joga conceito, limpo, é isso aí. exatamente. Eu costumo sempre dizer que antigamente, na minha relação minha com meu pai, quando a gente tentava brincar na hora da mesa, meu pai só dava uma olhada. Naquela época não precisava falar, né? Não precisava falar. Hoje eu tenho que estar gritando, dizendo, fica quieto, é hora de comer, preste atenção, come direito, fecha a boca, mastiga direito. Antigamente não, antigamente o pai só olhava. Como a gente aprende, antigamente não precisava de papel assinado, não precisava de documento. Era o famoso fio do bigode. Era o firmamento da palavra. Então por isso que eu disse, antigamente os tempos eram mais difíceis, mas as pessoas eram mais fáceis de ser tratadas. Mais comprometidas umas com as outras. Exatamente, não era muito pensar no seu eu próprio, na sua história. Se eu tô bem, tranquilo, se o pastor Fábio não estiver bem, ele que procure ajuda. O problema é dele. Ele que vai procurar ajuda. Então, precisa ser alicerçado esse tipo de comunhão. Porque depois da mesa, ela diz, coloque uma cadeira. E cadeira, pastor Fábio, fala a respeito de ensinamento, aprendizado. Esse momento que nós estamos aqui sentados, eu estou aprendendo com o Senhor e o Senhor aprendendo comigo. Um aprendendo com os outros. E o aprendizado é o quê? Eu sento para ouvir. Sim. Para me levantar para falar. Eu sento para aprender, para depois levantar para ensinar. Os professores que temos no nosso dia a dia, tanto esposa, patrão, amigo, até os professores de escola, porque tudo gera um ensinamento para nós, não aprenderam da noite para o dia. Eles tiveram que sentar para aprender. Cristo estava com o Pai desde o início, aprendendo como se lidava com tudo. A Bíblia diz que através dele tudo se fora feito e sem ele nada existia. Então, ela coloca esses 3 itens e ela diz, por favor, coloque um candeeiro ou uma lamparina. Por quê? Porque fala sobre ter a lâmpada acesa. E lâmpada acesa só vai estar acesa se tiver intimidade. Sim. Só vai estar acesa se eu tiver comunhão. Só vai estar acesa se eu sentar para aprender, pastor Fábio. Então, o que mais nos chama atenção é o quê? Para mim ter uma vida plena com Deus, eu não posso burlar os processos. Não. Tem muita gente querendo acender a lâmpada para depois aprender, para depois ter comunhão e para depois ter intimidade. Eu não posso saber o que é comunhão sem ser íntimo do dono da comunhão. Eu não posso tentar ensinar aquilo que não foi ensinado para mim. Eu não posso ministrar em alguém aquilo que não foi ministrado em mim. Um cego não pode guiar outro, né? Exatamente. Fala tu um pouquinho, meu pastor. Não, se deixar, fala só eu. É glória de Deus. Não, exatamente, né, Júlio? Por isso que
nos nossos dias as pessoas estão tão machucadas, né? Tão dodói. Elas não. A gente muitas vezes não se prepara para receber aquilo que a gente tem almejado. E quando a gente não se prepara para receber e a gente tenta pegar com a nossa mão, com o nosso braço, a gente acaba se decepcionando. A gente acaba, se frustra, né? Se frustra, por quê? Porque tu tá tentando, até um fruto do Espírito mesmo, se tu tentar gerar uma paciência com a força do teu braço, com a força da tua carne, quando você não tem a paciência, você vai se frustrar e vai querer abandonar Cristo. Sim, porque tem gente que acha que Deus vai pegar um pozinho de paciência e... Toma. Não, recebe. Ele vai te colocar em momentos difíceis que você vai precisar de paciência. Que vai gerar ali na intimidade. Exatamente. É tremendo, Deus é bom demais. Pastor, conta um pouquinho a tua vida hoje, como é que você tá? Você vive da obra? O que você faz da tua vida hoje? Olha, hoje, com todo esse aprendizado que o céu tem ministrado em nossa vida, esse reino que está sendo queimado dentro da gente, a gente pela misericórdia tem vivido somente do evangelho, somente para a obra, temos pregado pela misericórdia em todo o Rio Grande do Sul, fora do Rio Grande do Sul, é aquilo, aonde realmente precisam, nós estamos indo. Eu costumo dizer que para onde Deus nos aponta, Ele paga a conta. Ele é responsável. Ele é responsável. Eu jamais vou tentar ir para um lugar pela aquilo que você estava dizendo, com a minha própria força. Porque eu sei que se eu for com a minha própria força, eu não vou chegar aonde Ele queria que eu chegasse. Sim. Então, hoje, pela misericórdia, tenho milagres, tenho vitórias, dia após dia o Senhor tem mostrado a sua fidelidade. Eu digo isso por onde eu passo, falo isso na igreja que eu congrego, que sou pastoreado. Eu sempre digo, se a obra que estou fazendo é dele, se a obra que eu estou levando pertence a ele, é dele, o sustento vem dele, o calçar vem dele, o vestir vem dele, o cuidado vem dele. Então hoje eu louvo a Deus porque além de ter um ministério sólido, eu tenho uma família sólida. Hoje eu posso ouvir a minha mãe dizer, filho, estou indo para o culto. A minha mãe que muito orava no círculo de oração, hoje está retomando todo o seu ministério, e ao olhar uma publicação na rede social, a gente consegue ver, gerou fruto. Sim. A insistência que nós tivemos. Hoje eu posso chegar em casa e saber que eu tenho uma esposa que espera. Eu posso acordar e ver uma esposa que tem o mesmo desejo da palavra que habita em mim. Porque uma coisa a gente tem que entender, Deus não une pessoas. Não. Deus une propósitos. Então o propósito de Deus tem que sempre ser manifestado diante de tudo. Então hoje eu posso falar que nem Josué. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Que bênção de Deus, Júlio. É maravilha do céu, cara. Eu digo assim, ó, se alguém pedisse para mim, Júlio, o que você queria ser daqui 10 anos? A mesma coisa. Cara, eu queria voltar a ser diácono. Porque, eu gosto de servir também. Porque logo eu ia me tornar pastor. Eu não sei fazer mais outra coisa. Sim. A não ser viver para ele. Sim. Eu amo servir. Nossa, servir é bom demais. O que acontece, pastor Fábio? Só pode servir quem um dia foi servido. Sim. Então tu só entende o trabalho do servir se você já foi servido. Júlio, mas nunca ninguém me serviu, mas pode ter certeza que o céu te serviu muitas e muitas vezes mesmo você sem saber. Com certeza, né? Eu digo assim, ó, é difícil alguém não ter servido alguém, Júlio. Sempre é tem. Muito difícil. Sempre que muitas vezes a gente está tão corrido que não para prestar atenção. Ou armazena só as coisas boas. Porque o servir, como o apóstolo Paulo também tinha um espinho na carne, o servir muitas vezes não nos agrada. E hoje eu estava no banheiro, Deus fala comigo demais no banheiro. Meu Deus do céu, Somos dois. E estava lá no espelho lá, arrumando o cabelo, coisa arada, aí o Senhor trouxe à tona quantas broncas eu levei, quantos nãos eu recebi do meu pai. Eu quero ir para tal canto, não vai. Os sims, a maioria eu esqueci, mas os não, tem não que eu recebi do meu pai e da minha mãe que ficaram registrados na minha vida até hoje. E conforme a situação que a gente vai passando, aquele não volta à tona. Porque não era o que tu queria. É isso aí. Porque a gente aprende que nem tudo que a gente quer é o que a gente precisa. É isso aí. Então, às vezes, o não de Deus é o sim para nós. Com certeza. Porque o que a gente está vendo é hoje. Ele é um ser
que está vendo o teu amanhã, o teu futuro. Ele é o único que viu o teu nascimento. Sim. E está vendo a tua sepultura lá na frente. Com certeza. Então, eu digo isso também porque a maioria das vezes, por muito tempo da minha história, eu sei que se a gente fosse falar realmente de todo o nosso testemunho que a gente passou, é algo para uma hora e pouco de conversa. Mais, né? Mas o meu pai sempre dizia para mim: filho, estude. Estude bastante. Por quê, pai? Para que tu não venha virar pedra debaixo do sol. A minha mãe olhava para mim, pastor Fábio, e dizia: filho, estude. Para que tu não venha limpar a casa dos outros que nem a mãe limpa. Só que eu queria minha liberdade. E tu não seguiu nenhum conselho? Não segui. Não escutou. Por quê? Porque o que eu queria era ser livre. O que eu queria era ter uma liberdade. E hoje, com prestes a fazer 34 anos de idade, eu costumo dizer que, na realidade, eu não queria ter uma liberdade. Eu queria era fugir de uma responsabilidade. Sim. E hoje a maioria das pessoas que não querem servir, como a gente estava falando, é porque elas não querem gerar uma responsabilidade com aquilo. Sim. E em tudo, né? A gente vê na própria sociedade as pessoas fogem da responsabilidade. Porque a responsabilidade gera maturidade. É. E ninguém quer amadurecer. Meu Deus, glória. E assim vai, a gente vai continuar. Glória a Deus. Meu Deus do céu, o tempo já estourou, Júlio. Meu Pastorzão, quer fazer uma oração, deixar umas palavrinhas aí finais e já vamos estar encerrando. Vamos orar então. Oramos. Senhor meu Deus, amado, querido Pai Celestial, te louvamos, Papai querido, por este momento de comunhão. Quero agradecer, Papai querido, a todos da TV Cidade Farroupilha, ao pastor Fábio, Senhor Deus Santo, ao nosso querido amigo que está por trás das câmeras, que o Senhor possa abençoar ele, guardar, livrar, a todas as pessoas que ouvirão, todas as pessoas que chegarão a estas palavras, que o Senhor venha habitar e que as pessoas venham abrir seu coração e deixar o céu trabalhar, porque eu tenho certeza, ó Pai, que palavras vazias não frutificam, mas se deixarmos as tuas palavras habitar dentro da gente, elas não apenas frutificarão, mas gerarão raízes dentro da gente. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, que esta tarde, este início de noite, que o Senhor possa nos abençoar, guardar e livrar. Cremos no milagre, cremos na graça do Senhor, em nome de Jesus. E que a palavra que eu posso encerrar a minha oportunidade é: para o lugar que Deus aponta, Ele paga a conta. Ele é responsável. Ele é responsável de tudo. Júlio, muito obrigado, cara. Amém. Deus abençoe tua vida poderosamente. Tamo junto. Amém? Amém. Meus queridos, esse é o nosso último programa deste ano, de 2022, agora somente em 2023. Aproveite, meu querido, o Natal que está se aproximando, a virada do ano, o encerramento do ano, o começo de um novo ciclo na sua vida. E mesmo o Natal em si, a gente não sabendo se foi realmente essa data que Cristo nasceu, muitos historiadores afirmam que não foi, mas isso não importa, a gente não quer falar sobre isso. Eu quero falar, meu querido, para você amar mais. Sirva a quem você tiver que servir, esteja com quem você tiver que estar. Tem um provérbio que diz que tudo que vir à tua mão, faça. Então, todas as pessoas que vir para você amar, ame-as. Ame-as, sirva a elas com o teu amor, com a tua bondade, com a tua esperança. Eu não estou falando de servir somente com coisas, mas servir com a tua vida. O maior serviço que você pode fazer para o teu próximo não é com coisas materiais. É com a tua vida, com o teu ombro, com a tua palavra de conforto. Amém, meus queridos? Um ótimo final do ano para cada um de vocês. Que o Eterno venha abençoar a vida de vocês. Que 2023 seja repletos da presença de Deus. Amém? Até o próximo programa. Que o Eterno te guie e te abençoe. A misericórdia dele resplandeça sobre as nossas vidas. Até o próximo. Shalom.